Uhum. Misael, não acredito que você estava me esperando, Misael. Verdade, cara. Falei, não, vou dar. Falei, vou zoar ele, não acredito. Verdade. Que novidade. Bom dia, povo lindo. Bom dia, bom Bom dia. dia, bom Aí, dia. pega aquele café bonito, coloca aí do seu lado, aquele bolo de chocolate, pode deixar aí, não tem problema. Vamos que vamos, sextou, molecada. Eu daqui a pouco pego um café. A internet não quer pegar às vezes. É que eu vi o incrível Hulk aqui, mas não vou pegar. Eu tô do lado do roteador para ver se pega a internet. Se tiver barulho, né? De passarinhos, de voivó, de crianças, é normal, tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Povo lindo de minha vida. Sextou, molecada! Ânimo, felicidade, Senhor, Estou. obrigado. Muito obrigado por mais uma sexta-feira. Toda sexta-feira, agora, a partir da semana que vem, a gente vai ter um momento do agradecimento, porque tem que agradecer, né? Mais um dia, topzera, outro nível, não é verdade? Então tem que ser feliz, outro nível. Semana que vem a gente vai começar alguns desafios tops, hein? O sexto A conseguiu passar de vocês, hein? Vamos ver se vocês conseguem, ó, ultrapassar de novo, que vocês estavam top semana passada. Então, ó, semana que vem tem muita novidade, não falta nas aulas de ciências, tá bom? Já vou passar para vocês a programação do primeiro laboratório de ciências que a gente vai fazer, tá? Mesmo em casa, vocês vão ser os mini cientistas, tudo bem? Para ver quem consegue fazer um negócio maluco aí. Se a gente continuar do jeito que tá, muito bem, vai sobrar uma aula lá no final do bimestre. Aí eu vou dar um laboratório extra para vocês, tá bom? Com atividades malucas para se fazer em casa. Tudo bem? Sabe aqueles experimentos de sujar tudo a cozinha da mãe? Maravilhoso. Ela vai querer matar você e matar a minha pessoa, tá? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que ela não tem como me matar porque eu estou muito longe e se ela vier, tem o risco do Covid. E a má notícia é que ela mataria você porque você está dentro da casa dela. Então acabaria com a sua vidinha. Olha lá, Tati, ó. Hein? Só fala Eu assim. falei guiado, pro. Hã? O que é? O que é, Pepe? Eu falei guiado, ele te pega aí. Hein? Fala pra mãe assim, mãe, eu acho, Guiado, ele vai até sua casa. só pra dar um susto nela, tá? Fala assim, mãe, eu acho que o senhor vai fazer aquele experimento da espuma. Sabe que sobe espuma assim colorida, que vai espuma pra tudo que é lado? Já pensou se eu ensino como que se faz isso, né? A mãe chega do supermercado, a criança tá lá. A espuma saindo até pela parede da cozinha, já pensou? Que legal. É, né? Detergente na boca. Ah, que da hora, cara. Seria tudo. Até eu queria fazer aqui em casa. Eu vou contar uma coisa pra vocês antes de começar a aula, só pra contar, tá? Momento Histórias do G. Eu viajei o ano retrasado, não, faz 4 anos que eu viajei. Ainda fazia faculdade e tal, de biologia, tá? E todo mundo aqui não acreditava que eu podia fazer biologia, porque eu não tenho, assim, sabe, tanta proximidade com o animal. Assim, o Pro sempre gostava de cachorrinho e tal, mas não tinha muita proximidade. E quando nós viajamos, para minha tristeza, a minha primeira viagem com a turma, a minha segunda viagem com a turma, todo semestre a gente viajava, né? Porque é biologia. Então a gente ia para Ilha do Cardoso, a gente foi para Minas Gerais, em grandes serras, para a gente conhecer como que era a parte de rochas. Então cada bimestre a gente ia para um lugar. Conheci uma tribo indígena, conheci o pessoal dos quilombos lá no Rio de Janeiro. Então assim, só viagem top. E em uma delas tinha infelizmente a morte de Oi, uma professor. tartaruga. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Tinha a morte de uma tartaruga. Eu fiquei, nossa, sabe quando a gente fica, cara, um negócio ruim, sabe? Eu fiquei muito triste. Só que tava lá, enterrada, tadinha, não tinha mais, só tinha carapaça, né? E eu falei, nossa, não é legal fazer isso, tá? Já tô avisando, só tô contando aqui para vocês saberem. Tava muito sujo o lugar. Então a gente fez uma limpeza, uma coleta,
limpamos toda a costa da praia, bonitinho. E entre elas estava o descarte da carapaça da tartaruga, né? E eu falei assim, nossa, mas vai ficar aqui, né? Eu vou levar para casa. Que eu fiquei curioso de saber como que era a parte das costinhas, né? Da carapaça da tartaruga. Aí eu fui, amarrei em 3 plásticos, sacos plásticos. Falei, ninguém pode saber que eu tô levando isso, né? E, gente, no meio da viagem a gente parou e tava um cheiro tão forte, né? De podre, porque morreu, apesar de ter ficado a carapaça, né? Tem ainda micro-organismo. Levei para casa. Aí eu falei, eu vou lavar isso aqui antes que minha mãe chegue e me mate, né? Então eu peguei várias panelas da cozinha dela, panelas novas. E comecei a lavar aquilo lá. Gente do céu, mas com um cheiro tão horroroso em casa, que acho que durou um mês para sair aquele cheiro. Quando minha mãe chega, quase que ela me mata. Quase que ela faz eu comer as panelas. Me deu uma panelada tão forte nas costas que eu aprendi que é melhor a gente perguntar para a mãe antes de fazer a experiência em casa, tá bom? Então, caso a gente vai fazer a experiência dessa, eu vou mandar e-mail para a mãe perguntando se ela tá bem, né? Se ela não tá tendo que tomar remédio para ficar calma em casa. Então, caso ela esteja tomando remédio para ficar calma, esquece dessa aula, tá? A gente vai programando aí para ver com vocês, tá bom? Então, semana que vem, se tudo der certo, já tem o primeiro desafio da semana, beleza? Então, não falta, beleza? Fechado? Vamos pro sextou, galera. Pega a apostila comigo. Hoje é uma matéria, ó, que você vai ter que ter muita concentração, tá bom? São alguns nomes difíceis de lidar, mas só entender o processo, beleza? Para entender o processo, Guilherme Menezes, ajuda o Pro. Quais são os 3 estados físicos que a água apresenta para nós? Sólido, líquido e gasoso? Coisa linda. Sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Isso aí. O Ellen, ajuda o Pro. Como que a gente vê a água em estado sólido na natureza? Como que é? Nos icebergs, Icebergs, que na inclusive matou neve, o povo do Titanic, né? O pedaço povo lá de do gelo, Titanic granizo. bonitão, não olhou o iceberg, a ponta do iceberg fica fininha aqui, ó, e o iceberg maiorzão fica tudo embaixo da água, sabia disso? Semana que vem, a matéria a gente vai saber por que a ponta mais fina fica para cima e o peso todo fica para baixo do iceberg. Mas não perde a próxima aula que vocês vão saber por quê. Iceberg, que mais, Ellen? Granizo, granizo Isso, quando são um lago congelado. O lagoa gelo da geladeira. o gelo, as geleiras, né, calotas polares, a Antártida, o Polo Ártico, todos eles são forma de água sólida. Tudo bem, ó? Firme. Tudo bem? De boa? Todo mundo entendeu isso? Então faz um joinha assim para me ver. Coisa linda. Quando eu vejo H2O em formato líquido, fala para mim, Jackson. Você que tá bebendo essa água bonita já. Vocês começaram a beber mais água depois da semana passada? Eu bebi mais água, gente. Já tô bebendo um copo por semana. Já melhorei. Eu bebi 3 copos essa semana. Nem lembro o que a gente fez na semana passada. A gente brindou água. Lembra que a gente prometeu que ia beber mais água? A gente brindou ao vivo. Deus tá vendo, tá? Então, ó. Eu segunda-feira eu tô na dieta que eu tô gordinho. Tá vendo isso aqui, ó, gente? É inchaço de água, tá? Não é que eu tô gordo, não. Pandemia, eu tô atacando a geladeira às 3 horas da manhã. Eu tô na cozinha. Maravilhoso. Estou comendo 7 vezes no café da manhã, só pra vocês verem. Oi. O que é? Eu não entendi. Fala de novo. Gordo aqui quem tá sou eu. Ah, tá. Não, gente, é sério. Daqui a pouquinho, na hora de descer a escada, o pessoal fala assim, Jefferson, não é desce mais, é rola. Porque tá gordinho. Tô gordo, gente. O que é isso? Ele me perguntou se eu ia sair rolando ou andando de casa. Eu falei, que vergonha, gente. Né? Então tá na hora de parar um pouquinho. Então, ó. Formato líquido. Mar, né? Rio, chuva, tá bom? E no formato de gás, na natureza? Vapor d'água e umidade. Tudo bem? Suave? Pronto, mas e a fumaça? Também. Só que é um efeito ocasionado pelo homem, tá?
não é tão natural assim, não é por causa da natureza. Todo mundo entendeu esses dois ensinamentos? De boa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todos eles que a gente falou agora, dá para entender que é H2O? Independente da sua composição? O que é H2O? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que se unem para formar água. O que muda de uma água para outra? Pressão e Temperatura. coisa linda. Pressão e temperatura é o que vai mudar o estado físico da água. Tudo bem? Então, se eu tenho mais pressão, mais temperatura, menos temperatura, eu vou mudar o estado físico dela. Só que olha que doideira. A ciência começou a estudar isso e colocou cada nome. Então, agora eu preciso da sua concentração. Quando vai de água para gelo? Quando vai de gelo para vapor? Quando vai de vapor para gelo de novo? E volta água de novo? E como é que é o nome disso daí? Então, vamos todo mundo ligado na última página que a gente fez. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quem não tem apostila, segue o jogo comigo. Quem já tem apostila, só é seguir na página de número 10. Eu acho que foi isso que a gente parou. Vamos ver se vocês passam o sexto A, hein? Sexto A hoje foi zica, A gente cara. não fez o exercício, página 9, que Isso, fala da fusão, vapor, essas coisas. Coisa linda. Nós paramos na ampliação dos saberes. Então, agora a gente vai ampliar o nosso conhecimento. Olha aqui pro ó, que eu preciso muito da atenção de vocês. Eu tenho os 3 estados físicos da água, ó. Sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Correto? Estão vendo aí na tela? Faz o joia de bonito. Professor, Vamos lá. Quando eu pego do sólido, do gelo, e eu aumentei temperatura, ok? Então, os professor, graus Celsius aumentaram. Oi? eu já fiz essa atividade. É que eu fiz junto com o negócio que você mandou lá, do link. Sem problema, tamo junto. Coisa linda, tá bom? Eu já Vamos fiz, fazendo aqui mas comigo, sozinho. tá? Então, vamos lá. Quando eu pego o gelo, olha lá que doideira, e eu aumento a temperatura do ambiente, esse gelo não derrete? Ele não ficou virando água de novo? Não é verdade? Você tá lá, o gelo caiu na pia, você fala, ai meu Deus, e agora, cara? Perdi a oportunidade de tomar um refrigerante com gelo. Aí a mãe fala, não pega. E você pega escondido e coloca dentro do copo, né? Mas quando não, o gelo derreteu. Então ele fez um processo físico da água. Ele passou de sólido para líquido, correto? E toda vez que eu vou passar de sólido para líquido, dependendo da temperatura, eu fiz ponto de fusão, tá bom? E quando eu passar de líquido para vapor, ou seja, evaporou, ó, subiu em formato de gases, eu vou chamar isso de vaporização. Tudo bem? Isso quando eu estou aumentando temperatura. Tudo bem? Então, se eu pegar vários bloquinhos de gelo para ficar mais fácil para vocês, colocar dentro de uma panela e eu deixar ali a temperatura, todo mundo concorda comigo que esse gelo vai derreter? Vai virar água? E a água, se eu aumentar a temperatura, ela vai evaporar? Então, eu vou passar 3 pontos. De sólido para líquido e líquido para vapor. Como que é o nome disso? Fusão, quando eu passo de sólido para líquido. E vaporização, quando eu passo de líquido para vapor. Tudo bem? Deu para entender isso? E tem como passar do sólido para o vapor direto? Tem. Alguns processos químicos, até mesmo de indústrias, tá? Fazem esse processo. E o nome disso é sublimação. Então, só você acompanhar o sentido da flechinha. Ó. Toda vez que eu estou aumentando a temperatura, eu estou aquecendo. Vocês estão vendo a minha flechinha aqui, ó? Vendo? Então, toda vez que eu estou aquecendo, eu estou passando de sólido para líquido, líquido para gasoso. Tá? Então, eu venho fusão, vaporização. E se for direto, eu vou chamar de sublimação. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Suave? Coisa linda. Agora vamos pensar o oposto. E se eu resfriar? O que vai acontecer, pro? Eu tô lá com ele aquecido, tá? Formato de gás.
Os gases, olha aqui comigo. Processo de chuva. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que que é uma nuvem? É vapor da água. Água vaporizada. Água vaporizada ou vapor de água. Tudo bem? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vapor de água é estado gasoso ou líquido? Gasoso. Gasoso. Se eu contar para vocês que quando passa em vapor d'água já não é mais gasoso, é líquido. Acredita nisso? E é por isso que chove, tá? Eu já vou explicar isso melhor daqui a pouco. Olha que legal. Não, senhor. Quando eu saio de vapor e eu vou para líquido, eu já não sou mais vapor, não é mais gás. Então eu vou entrar num processo chamado de condensação. Eu estou pegando todo o gás, estou juntando, condensando. Quando eu junto o gás e eu condenso, ele deixa de ser vapor. Ele já é líquido. Por isso que em alguns livros vai estar liquefação ou liquefação. Tudo bem? Então, todo o processo de vapor passando para líquido, eu vou chamar de condensação. Tá? E a condensação ocorre no processo de chuva o tempo todo. Tá? Quando eu passar de líquido para sólido, eu estou falando de solidificação. O próprio nome já ajuda a gente ver isso, tá? Então, de líquido para sólido, solidificação. Tudo bem? De boa? Então, já, o próprio nome já me ajuda. Se eu passar de líquido para sólido, solidificação, tá? Então, se eu resfriar, eu estou passando de condensação e solidificação. Pro, se passar direto do vapor para o sólido, eu vou ter ressublimação. Gente, os nomes são fáceis? Não. Mas dá para me habituando com eles. Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo? Então, existem 3 processos quando eu aumento a temperatura e 3 processos quando eu abaixo a temperatura. Vamos lá. Misael, quais são os 3 processos quando eu aqueço a temperatura? Qual o nome dos 3 processos quando eu aqueço a temperatura da água? Fusão, vaporização e sublimação. Correto. Tá bom? É os 3 aí de cima. Samuca, quando eu resfrio a temperatura, eu estou abaixando a temperatura, qual o nome dos outros 3 processos? Quando o que, senhor? Quando eu resfrio a temperatura, agora eu estou fazendo igual a Frozen. Eu chego e estou fazendo assim, ó. Qual o nome dos 3 processos que ocorrem no resfriamento? Seria. É o sentido da flechinha para cá. Hã? Na verdade, seria o. Posso falar? É para falar dos estados ou dos nomes Estado. aqui? 3 nomezinhos que tem. Quando a gente abaixa a temperatura. Quando tem resfriamento. Seria condensação e solidificação. Coisa linda. Condensação, solidificação. E se ele passar direto, ressublimação. Tá bom? Então, eu tenho 3 processos quando aquece e 3 processos quando resfria. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Vamos entender qual é qual agora? Vamos lá. Eu deixei para vocês fazerem em casa, da letra A até a letra E. Tudo bem? Então, só é você olhar o nome, fusão, e olhar lá em cima o que acontece. Tá bom? Então, vamos lá. Pedro, o que acontece no ponto de fusão? Eu não sei da planta, por causa que eu faltei na última aula. Ah, mas o Pro explicou hoje, não foi na última aula. Isso é a explicação de hoje. Olha lá o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Ah, tá. É do sólido para o líquido. Muito bem. Pode falar? Do estado sólido para o líquido, tá? Só é olhar ali, ó. Bom? Vaporização agora. Completa aí, tá, gente? Completa na tabela. Jackson, o que é vaporização? Vapor. Tá, mas como que ele passa? Passa do que para quê na vaporização? Do Qual vapor. O resultado final dele é vapor, mas ele passa de qual estado para qual estado? A vaporização.
É do líquido pro gasoso. Muito bem. Então, a passagem do líquido para o gasoso eu vou chamar de vaporização. Tá bom? Vamos lá. Quem fala agora? Maria Eduarda. Condensação e liquefação. Qual é a passagem dos estados? É vapor e para líquido. Muito bem. Condensação eu vou do vapor, né? Do gás para o líquido. Tudo bem? Eu vou chamar isso de condensação. Grifa é esse Posso falar? porque a gente vai falar de chuva daqui a pouco e vocês vão lembrar desse nome, condensação. Então, se vocês quiserem grifar aí com marca-texto, é importante, tá bom? Solidificação. Guilherme Novo, Lima. Vai lá. Solidificação É. é passagem do líquido pro sólido. Muito bem. Então, a passagem do líquido para o sólido, eu vou chamar isso de solidificação. Ficou sólido, firme. Tá bom? Sublimação agora. O que é sublimação, Vitória? É a passagem do estado sólido para o gasoso. Muito bem. Quando vai do sólido para o gasoso, sublimação. Gustavo Luz, e ressublimação é o quê? É do estágio gasoso para o sólido. Muito bem. Ó, se você preferir, na hora de você gravar, né, de você aprender certinho, sublimação ele vai de sólido para o gasoso, que são as pontas, né? Eu sempre falo. E ressublimação é o inverso, tá? De gasoso para o sólido. Então, assim, não é difícil. Você só precisa treinar essa tabelinha na sua cabeça. Bom? Tranquilo? E não se esqueçam que esses nomes se modificam justamente por causa de pressão e de temperatura, tá? Então não esquece de preencher da letra A até a letra F, que já era deverzinho para vocês fazerem durante a semana, tá bom? Gente, tem 3 termos aí que a gente vai ver que toda hora na biologia aparece, acredita? Eu, por exemplo, eu dou aula para o primeiro ano e às vezes tem experimento que aparece lá. E o processo de calefação era um processo que... Tananana. Você fala assim, Deus amado Senhor Jesus, o que é esse trem de calefação? Então, olha aqui pro ó, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha para mim, olha de novo, olha de novo. Evaporação, ebulição e calefação. Repete comigo. Evaporação, Calefação ebulição e e ebulição. E evolução. Eu errei a sequência. Ebulição. Maravilhoso. É a falta do café. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Evaporação, Evaporação. ebulição, calefação. Ebulição. Você vai falar para sua mãe esses Calefação. 3. Olha o desafio que eu vou passar para você. Você terá que conversar com a sua mãe durante a semana e você vai ter que falar alguma frase durante a semana que use evaporação, ebulição e calefação. É desafio. Depois vocês me contam a cara dela, tá bom? Então você vai falar assim, ó, presta atenção, tá? Eu vou ensinar o que é e você coloca na prática na hora que ela estiver cozinhando, sabe? Você chega assim e fala, ai mãe, esse ponto de ebulição não tá legal hoje. Ela vai olhar para você e falar, que criança? Como assim? Isso é de comer, de beber ou é um extraterrestre, tá? Então presta atenção em mim, tá? É o desafio. Você vai ter que usar esses 3 termos para sua mãe ou para o seu pai na hora que eles estiverem cozinhando, tá bom? Ele vai te olhar com a cara tipo assim, esse garoto tá usando alguma coisa que a mamãe não deu, né? Então vamos lá, ó. O que é evaporação? Grifa aí com pro, ó. Evaporação, o próprio nome. Evapora, tá bom? O que é evaporar, gente? É quando a água, por exemplo, choveu, né? Choveu lá bonitinho, choveu. Eita, coisa boa, tava quente demais. Vocês já viram saindo fumaça do asfalto? Aí você fala assim, gente, eu tô louco ou eu tô vendo o asfalto evaporar, né? Quem tá evaporando é o asfalto? Não, gente, é a água que caiu nele. Então, assim, choveu, bateu no solo, tava quente o solo. Tem o globo terrestre bonitinho. No meio dela tem um núcleo quente, né?
Então, toda a temperatura que ele assumiu lá, absorveu durante o dia, choveu, pegou no solo, evaporou. Foi embora em formato de vapor. Tá? Então, a evaporação nada mais é do que o líquido que vaporiza. Entendeu? Caiu o líquido, não está mais, evaporou, já era. Evaporação. Tá bom? Tranquilo? Você fala assim, nossa mãe, vaporizou aqui o negócio, não estou vendo mais. A água sumiu, né? O álcool entra no processo de vaporização, de evaporação. O álcool derrubou lá, de repente secou, do nada. Você falou, oxi, foi para onde? Né? Sugou? Não. Ele apenas fez um processo de evaporação. Tá bom? Professor, Oi. eu não sei você, mas você já viu quando aqueles caras Desculpa, travou. Você já viu quando aqueles... rua para deixar a rua. Sabe que aqueles caras lá que pega asfalto e passa assim para deixar a rua bem lisinha? Sim. Então, eles passam assim com aquele carro lá com uma Rolo roda. compressor. É, aí fica assim, tudo saindo fumaça, não sei da onde. Isso, é porque assim, são elementos de borracha, tá? Muitas das vezes hoje em dia, graças a Deus, o asfalto é feito com vestígios de pneu, tá? E eles fazem o piche. Esse piche eles vão colocando, e aí tem que ter uma temperatura muito alta para ele grudar um no outro, né? Para ele solidificar. Tá vendo? Ó, ciências. E ele solidifica a matéria. Então vira como se fosse um concreto durão, tá bom? Beleza? Vamos entender o segundo processo agora, gente? Esse processo é conhecido, tá? É chamado de ebulição. Tudo bem? Então grifa aí o nome, ó. Ebulição. Quando que ocorre a ebulição, pro? Quando o líquido vaporiza de novo. Só que nesse caso aqui, ó, gente, tem formação do quê? De bolha. Como assim, senhor? Simples, cozinhando. Sabe quando a mãe coloca água e ela fala assim, ai, filho, olha a água pra mãe. Aí você tem que ir lá na cozinha, olhar a água pra mãe, né? Pra ela não ficar doida. Só que aí começa a fazer várias bolinhas no fundo. E a temperatura vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. De repente as bolhas começam a subir e bate uma na outra. E não começa um vucu-vucu na água, né? Essa agitação que a gente vê dentro da panela é o ponto de ebulição, tá bom? Se vocês quiserem puxar uma flechinha aí do lado, coloca assim, 100 graus Celsius, só para vocês verem, tá? Então, esse ponto de ebulição nada mais é do que quando a água ferve. Então, pode grifar aí, ferver, tá bom? Ele está a mais ou menos, aproximadamente, 100 graus Celsius, só para você entender. Então, quando a água atinge o ponto de aquecimento muito grande, a gente chama esse ponto de aquecimento de ebulição, tá bom? A gente, dentro da ciência, a gente coloca uma medida de no mínimo 63 graus até 100 graus Celsius. Esse processo ali, quando começa a subir bolha e tananã, e aí a mãe coloca o macarrão tal, e começa a ferver, esse processo de ferver é ebulição. Então você fala assim, olha lá, o processo de ebulição já está ocorrendo na sua comida, tá? Pode falar. Então, o miojo tem que ser ebulido? O miojo tem que ser o quê? Ebulido? Tem que ser ebulido, muito bem. Ah, tá. Toda comida que precisa ser cozida, provavelmente tem que passar por o ponto de ebulição, que é quando ferve. Tudo bem? Beleza? Ó, lembrando que na ciência, muito vai se ver essa palavra ebulição, tá bom? Outra palavra que a gente vai ver muito é a palavra calefação. Grifem aí o nome, calefação. A calefação também o líquido vaporiza. Só que presta atenção, olha a diferença. Sabe a chapa de metal que o pessoal faz lanche? Você tá lá no Mac, no BK, pede o lanche e fica olhando lá pro pessoal lá dentro, né? E os caras ficam na correria, pá, Agora não pode mais, né? E volta aqui, e nenenê, e pá, e correria. Sabe aquela chapa de metal bonita? O Pro já trabalhou com isso quando eu trabalhei em restaurante. Chapa, você vai virando assim, ó. Só que tá gente, um calor, mas um calor. Aquela chapa queima, né? Se você encostar nela, mas é assim, ó. É uma queimadura que vocês não têm noção. Então, assim, ó. A chapa, quando você respinga água, simples. Às vezes a panela, a mãe esqueceu lá e cai uma gotinha de água. Coitada da mãe, sabe? Quando entra em choque, assim, ó, dá até um atrito, né?
e sobe até bolha, dependendo de como for, é a calefação. Porque a água cai e automaticamente ela já evaporou. Não deu nem tempo dela mudar o estado dela. Foi muito rápido. Então, esse ponto que eu vou chamar é calefação, tá? Quando às vezes a frigideira tá enorme de quente, muito, muito, muito quente, e cai uma gotinha de água, claro, vocês não vão fazer isso pelo amor de Deus, hein? Não vai me fazer isso daí que, olha, vai se queimar, tá bom? Mas quando a frigideira tá num ponto extremo de calor, tá? E às vezes cai uma gotícula de água, ela cai e já faz assim, ó, tsh, né? E sai, evaporou na hora. Então, isso nada mais é do que quando o metal já está bem aquecido, tá? Então, esse ponto eu vou chamar de calefação. Tudo bem? Então, os três, a água vaporiza. Os três. Só que é o nível de temperatura. A evaporação um pouquinho mais ameno, a ebulição 100 graus Celsius e a calefação normalmente pode chegar a 300 graus Celsius a mais. Bom? Só para vocês entenderem. Beleza? Professor, você falou aí da água respingar e quente. Quando a gente faz ovo frito também, mas não é água, né, senhor, que tá lá Não, espingando. mas pode ocorrer ali, é porque nesse caso a gente está usando a água como exemplo, tá? A gente chama alguns pontos, mesmo não sendo a água, também pode ser considerado ali uma ebulição ou calefação, tá bom? Porque a gente está falando de temperatura, mas pode ocorrer sim. Por exemplo, quando o óleo está muito quente, se a mãe não coloca, olha como é interessante isso. Se a mãe acabou de lavar a escumadeira, eu já fiz isso, nossa, quase me lasquei. E ela coloca o metal dentro do óleo, não explode óleo para tudo que é lado, né? Então tem que tomar esse cuidado, tem que estar o metal bem seco e na temperatura já um pouquinho quente. Porque o que acontece? As moléculas entram em atrito, então elas batem uma na outra e explodem para fora, tá? Por exemplo, até mesmo a água que vocês colocam numa xícara, às vezes no micro-ondas, e vocês tiram e colocam um metal gelado, já ocorreu casos da xícara estourar. Por quê? É atrito. Na hora que você coloca o metal gelado, ela joga a água para o lado. E aí pode estourar a xícara, tá? Então, são coisas que na química e na física a gente aprende que tem que ter esse cuidado, tá bom? Última coisinha para vocês aprenderem aqui. Oi, pode falar. O arroz, ele é Desculpa, meu amor, Travou tudo. Perdão. Fala de novo. o arroz é transmissão. Jamile, faz o seguinte pro coloca a sua questão no chat, pode ser? A gente não está conseguindo te ouvir, tá travando o áudio. Você coloca no chat, por favor? Aí o Pro Leite responde, beleza? Tá bom, meu amor? Tá bem ruim mesmo, a gente não tá conseguindo te ouvir. Gente, última coisinha aí, ó. Grifa aí. Fusão e ebulição. Fusão, 0 graus, ok? Então, toda vez que tiver 0 graus de temperatura, vai entrar no processo de fusão. E quando entrar em 100 graus Celsius, ebulição. Tudo bem? Dá para colocar isso daí? Então, grava. 0 graus, fusão. 100 graus, ebulição. Tudo bem? Tranquilo? Vamos entendendo a natureza, como isso acontece? Então, coloquem aí na página 10 a data de hoje, por favor. Página 10. A data de hoje. É bem simples, tá? Posso ir no banheiro? Oi? Posso ir no banheiro? Não. Vai ficar aí. Vai mijar na calça. Depois que tiver mijado, aí eu tento ver se eu deixo vocês se trocar, tá bom? Claro que pode mijar. Corre, vai. Já vai mijando. Vai mijando. O arroz é um processo de ebulição e calefação? O arroz não, mas a água que está nele sim, tá bom?
justamente por causa do processo de ebulição da água na panela do arroz, vai fazer com que ele cozinhe. Ele muda o estado físico dele também. Ele era sólido e passa a ser um pouquinho mais maleável, né? Por isso que o grão, quando está seco, ele é duro. Você cozinhou, ele absorveu água e ficou num estadinho mais mole, maciozinho. Por isso que você come a comidinha linda de mamãe, tá bom? Beleza? Muito boa sua pergunta, Jamília. Parabéns. Bom, vamos começar a leitura agora, por favor. Beatriz, meu amor, lê para nós. Peguem o marca-texto na mão. Mudanças do estado físico na água, na atmosfera. Ok? Agora você vai entender por que quando você deita, o carro está seco. Quando você levanta, ele está todo molhado. Por que quando você passa debaixo de uma árvore, parece que está chovendo, mas não está chovendo uma gota do céu, né? Então a gente vai entender tudo isso agora. Vai. Beatriz, pode ler. Beatriz. Acho que a Beatriz não está me ouvindo. Oi, Bia. Tudo bem? Numa boa. Ela não consegue falar com o filho dela. Ah, acho que ela não vai conseguir falar. Pro, eu não consigo falar. Fica tranquila, meu amor. Quem vai falar por você é a Liandra. Vai, Li. No meio ambiente, além de evaporação, podemos observar outras mudanças de estado que ocorrem naturalmente. Os nevoeiros ou neblinas se formam quando ocorre a condensação do vapor da água nas camadas baixas da atmosfera. Ok. Pro, estávamos nós, acabamos de levantar, vamos fazer uma caminhada linda, que estou num processo de emagrecimento da pandemia. E aí na caminhada nós percebemos que tinha muito nevoeiro e neblina, né? O que aconteceu com o nevoeiro? Simples, grifem aí, ó. Nevoeiro ou neblina, gente, nada mais é do que um processo de condensação. Lá em cima, que a gente aprendeu, o que é um processo de condensação? É o processo que o Gasoso pro líquido. Ele sai do gasoso e vai pro A chuva. líquido. Tá? Então, nada mais é, a neblina e o nevoeiro, gente, é a passagem de gás para água. Só que tem um problema. A gente consegue enxergar o gás? Não. Sim ou não? Hã? Não. Então, quando eu falei para vocês, olha, vapor d'água já não é mais gás, é água. Por quê? Porque eu estou vendo. Então, a neblina e o nevoeiro também já é água. Por quê? Ele está começando a condensar, está começando a se misturar. E aí, justamente por causa do vapor de água, eu consigo já ver a água. Eu consigo já ver os nevoeiros, as neblinas. Você está descendo a serra, né? Tá todo mundo indo para a praia. Vou contar mais uma para vocês, tá? Não vai fazer essas coisas, pelo amor de Deus, hein? E só vocês sabem, a mãe não pode saber, tá? Segredo. Estava eu descendo a serra e gente, eu sou vidrado em natureza. Principalmente o horário da noite. Eu já fiz trilha noturna, para ver se tinha jacaré, essas coisas, sabe? Morrendo de medo, mas era só para me ver se aparecesse um, ó, eu saia correndo. Mas era só para dizer, nossa, que cara, mano, você fez isso, irmão, você é top. Morrendo de medo de ver um zóio de jacaré, eu ia sair vazado, meus amigos não iam nem me ver. Mas a gente fez, foi mó legal. E aí, na descida da serra, eu sempre quis saber como que era a serra, né? Então, eu parei o carro no acostamento e eu falei pro meu amigo, ó, eu vou descer a serra correndo um pedaço e depois você desce com o carro e me pega lá embaixo. Ele falou, você tá doido da cabeça? Você vai fazer um negócio desse? Eu falei, eu quero, porque eu preciso saber como que é a neblina, como que é esse nevoeiro em contato com a gente. E, gente, não é que eu fiz isso? Desci correndo lá para ver como que era. Pensa num negócio bom, legal. Quando eu entrei no carro, parecia que eu estava todo molhado. Por quê? Porque esse processo de neblina, gente, nada mais é do que a passagem do gás para a água, tá? Então, realmente, essa neblina é como se fosse ela pairando no ar assim, a água. Só que são gotículas tão fininhas, né, que a gente quase não consegue ver. Então, em vez de eu falar que ela é água mesmo, eu vou falar que ela é um vapor de água. Quer saber um exemplo? Com cuidado, tá? Na hora que a mamãe estiver cozinhando,
Coloca a mão assim em uma altura legal, ó, tá? Que não vai queimar. A mão de vocês não fica suada? Fica, não fica? É Professor, é isso. só colocar a colher. Colocar uma Isso é a colher. condensação. É quando está subindo ela, ela já não é mais gás, porque você está conseguindo enxergar ela. Só que ela já está entrando num processo de água. E aí existe a neblina no meio natural, né? Então, por isso, quando a gente levanta, a gente está vendo que os raios de sol estão batendo e a neblina está indo embora, tá? Professor, É o processo do gás transformando em água, que é a condensação, tá bom? Aí existe um outro processinho chamado orvalho, tá? O orvalho, o que que é? Ele fica mais grosso. Só que acontece, pensa comigo. Se eu deixar a mão aqui em cima, na panela, todo o vapor que subir vai ficar suado, não vai? Mas se eu deixar ali um tempo todinho, não vai criar umas gotículas de água na minha mão? Exemplo simples, a tampa da panela. Quando a mãe levanta a tampa da panela, não escorre um monte de água? É o processo que ocorre no orvalho. O orvalho, gente, é a formaçãozinha de gotas de água na superfície. Sabe quem sofre muito com isso? Sofre não. Quem acontece muito isso? As plantas, durante a noite. Você levanta assim, você olha para a planta, ela está cheia de gotinhas de água. Por quê? Ocorreu o processo de orvalho, tá? Então, o vapor de água se transformou em água na planta, tá bom? Lê para nós, por favor, Misael, o orvalho. A formação do orvalho ocorreu porque o vapor da água presente no ambiente, ao tocar em superfícies frias, se condensa, passando do estado gasoso para o estado líquido. Podemos observar o orvalho sobre a planta, os telhados, os carros e etc. Por isso, quando a gente acorda, o carro está todo molhado. Qual foi esse processo? Houve ali uma neblina no período da noite que acabou formando um orvalho e esse orvalho resultou em gotículas de água, tá bom? Essas gotículas de água, quando formadas na superfície, eu vou chamar ela de orvalho, bom? Beleza? Aí, gente, quem já foi para o sul? Quem já foi para o sul do país? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Já foram? Eu. Principalmente a família lá, sabe que no período de inverno, gente do céu, pensa num frio danado, né? A água consegue congelar nos canos de saída de água, só para vocês O entenderem professor, como é gelado nas de grandes... madrugada, minha avó me acordou lá no sul, né? No Rio Grande do Sul. Nossa, no chão tava tudo de gelo, sir. Gelo. O carro tava tudo... Por quê? É muito comum você sair nas plantações no período do iniciozinho da manhã e tá tudo cristalizado de gelo, tudo. Até mesmo a água do cano não sai porque tá pedrado. Então, assim, o que acontece? Se você baixar muito a temperatura, o que era orvalho vira geada. Então, a diferença de orvalho e geada é a temperatura mais baixa ainda. Então, você transforma o que era gotícula de água em gelo, cristais de gelo, tá? Que é a famosa geada, que está aí ó, na próxima folha. Fica lindo. Não vou falar para vocês que não, né? Mas é uma sofrênciazinha por causa do gelo. Vamos entender agora como se forma uma nuvem, galera. Samuca, lê para nós aí esse primeiro parágrafo e depois o Ralph lê os outros dois. Oi, quem me chamou? Eu sabia que quando folha, papel é congelado, ele fica na condensação de vidro? Sim. Vamos lá? Vai lá, Samuca. As nuvens contêm muito vapor d'água e são formadas pela condensação da água nas camadas mais altas. O que você vê enquanto observa as nuvens não é vapor, e sim gotículas d'água que se condensam. Muito bem. Essa partezinha aí, Samuca, já grava comigo, todo mundo, ó. Enquanto observa as nuvens, não é vapor, e sim a água que se condensaram, tá bom? Então ali eu já tenho o quê? Água. Se você tá vendo aquela nuvem linda lá em cima, maravilhosa, significa que ali já é uma união, condensou. Então possivelmente aquela nuvem está se enchendo de água o tempo todo, tá? Ela não é mais só um vapor,
tá? Agora ela já virou gotícula de água. Tudo bem? Beleza? Continua, Samuca. Quando essas gotas começam a fundir-se uma com as outras, elas ficam cada vez mais pesadas e então começam a cair como gotas de chuva. O que acontece? Quando dá Atena no Cidade Alerta, não, Cidade Alerta no Brasil Urgente, ele gosta de falar de chuva. Ele fala assim, São Paulo começa mais uma vez, eu quero imagens, né, sobre as grandes nuvens e tal, e elas estão carregadas. Vocês já ouviram falar nesse termo? E as nuvens estão carregadas de água. O que acontece? Já subiu tanto vapor, tanta fumaça, tanta poluição, porque era só para subir vapor, né? Mas o ser humano vai lá e consegue poluir, então mistura tudo. Tudo que é gás está subindo, tudo que é gás. Quando chega lá em cima, é mistura de água com gás poluído, é com monóxido de óxido de carbono de queimada, com fumaça de carro, de tudo. Mistura tudo. E aí condensa uma água que não é pura. Por isso que eu estou falando para vocês que temos as chuvas tóxicas, né? Que a gente fala. Não é que vai chover e você vai morrer. Vai cair assim e você vai despedaçar. Não, não tem nada a ver. Só que não é uma chuva limpa, né? Por quê? Porque subiu muita poluição. E o que aconteceu? Ela condensou. É muita água junta. Então, quando ela está passando aqui, ó, passou por Itupeva a nuvem. E ela está vindo e carregando fumaça. E está vindo aqui para Jundiaí e mais fumaça ainda, e mais vapor, e vai subindo. E ela vai carregando água, vai carregando água. Chegou em Louveira, ela fala assim, viu, eu estou cansada. Tem muita água aqui. É muito impacto de uma água com a outra. O que ela faz? Começa a liberar. Então começa a cair gotículas de água. Então pode ser que ela caia em formato de garoa, né? Que é aquela chuvinha bem fininha. De chuva, né? Chuvisco, que é um pouquinho mais forte. Ou tempestade, quando ela está super carregada. E aí quando ela encontra uma nuvem com outra carregada e vai fechando o tempo. Nada mais é do que ali uma somatória de nuvens carregadas. Carregadas do quê? De água. Então a formação de nuvens é feita pela condensação de água. Quando a temperatura está muito fria, além de condensar, ela vai solidificar. Vamos voltar lá em cima, olha. Olha lá comigo, ó. Ó, vai lá, vai lá. Quando ela passa de vapor para líquido, ela condensa. Tá vendo aqui minha flechinha? Tá vendo? Só que se resfriar muito, e se a temperatura estiver muito baixa, o que acontece? Ela vai solidificar direto, rápido, outro nível. E aí acontece um fenômeno chamado chuva de granizo. Não é granito, hein? Se for granito, mata a gente, porque é pedra, é rocha. Então, chuva de granizo. O que acontece? A chuva de granizo é os bloquinhos de gelo. O gelo está grande lá na nuvem. Quando ele vai caindo da nuvem e vai indo para a terra, ele vai diminuindo por causa que ele está caindo na velocidade, então vai derretendo. Se der tempo dele derreter até a gente, ok, aquele pingão de água gelado nas nossas costas. Vocês já tomaram chuva assim? Né? O Pro já tomou uma vez na cidade, Deus que me perdoe. O guarda-chuva quebrou. Aí era uma tempestade, gente. Comprei o guarda-chuva. A mãe falou para me levar o guarda-chuva, não levei. Aí, para não dar o braço a torcer para ela, eu comprei um guarda-chuva de um chinesinho lá. Só tinha R$10. Comprei R$10. A infeliz do guarda-chuva quebrou na hora que eu tava indo pro ponto. O guarda-chuva para tudo que era lado, me molhei todinho. Então o que acontece, gente? Nunca desobedeça a mamãe quando ela falar para você levar um guarda-chuva, tá bom? Essencial para a vida de vocês. Quando cair granizo, você já sabe que a temperatura está baixa e a pressão está um pouquinho a menos, tá? E o que acontece? Esses blocos de gelo não conseguem derreter, caem em formato de granizo, tá? Tomem cuidado com chuva de granizo e pode machucar, o negócio é sério, dói demais. Então começou, para e se protege num lugar mais protegido aí, que te dê mais segurança, tá bom? Ralf, lê para nós aí o finalzinho, por favor. Não sei se o Ralf está podendo ler hoje, que eu não vi ele. Isso mesmo. Só a Beatriz está comentando aqui que o inverno lá no Rio do Sul é muito rigoroso mesmo, tá? Vai lá, Ralf, para a gente terminar. Quando essas gotas começam a fundir-se umas com as outras, Não, elas ficam embaixo.
Aqui, ó. Quando a água das nuvens se resfria muito, ela se solidifica, podendo ocorrer a formação de granizo ou neve, dependendo da temperatura e da velocidade em que ocorre o resfriamento. Chuva, neve ou granizo são fenômenos denominados de precipitação. Então, toda vez que chover, você fala, nossa, olha lá, mãe, a precipitação que está ocorrendo. O que é precipitação? É a caída, tá? Então, vocês podem até grifar aí, ó. Chuva, neve ou granizo, a gente chama de fenômeno de precipitação. Ele cai de lá de cima da nuvem e vem para baixo, para nós. Então, tá aí os formatinhos, ó, de gelo, neve e granizo como relação. Olha aqui pro. Pensando no assunto, que é a letra A e B, você vai fazer no final de semana, tá bom? É um desafio, tá? Então, marca aí, fazer no final de semana. Hoje você pode descansar, faz a avaliativa, termina ela bonitinho. O A você faz no sábado e o B você faz no domingo, tá bom? Como eu sou um professor legal, bonitinho não, mentira. Essa parte eu sei que é mentira. Mais legalzinho, a gente vai fazer a tarefa 18 junto, tá? A tarefa 18 é a tarefa NET, é bem curtinha. Dá tempo, mesmo que tá acabando aí, dá pra gente fazer, tá? Vamos fazer junto, pra vocês não terem que fazer tarefa no final de semana. Ah, que pro bonzinho, fiquei com dó de vocês de fazer mais uma tarefa de novo. Só não conta pra ninguém, tá? Segredo nosso. Oi? Continua assim, que a gente gosta. Vocês são folgados. Professor, e o juramento? O juramento da dúvida? É mesmo. Você falou que ia fazer juramento com o Guilherme hoje. Por causa do Gui, né? Ô Gui, prometo que na segunda a gente vai refazer o juramento, tá? Vocês querem fazer, mas vai passar do horário, né? Depois o outro professor me xinga. Quem que é o outro professor depois de mim? Não tem. Não Então tem. vamos. É o Vamos último. pro juramento rápido aí. Vamos lá? Mão esquerda no peito, mão direita pra cima, todo mundo. Guilherme, prazer, tá? Chegando pra ciência. Vamos lá. Eu prometo nunca sair com dúvidas das aulas de ciências. Caso contrário, morrerei igual uma baratinha no aerosol. Amém. Bom, então não pode, tá? Já viu a baratinha morrendo? Por que a barata morre pra cima assim, ó, toda coitada? Porque a respiração dela, gente, é aqui, ó. Então, toda vez que a baratinha vira pra cima, tadinha, é porque ela tá procurando oxigênio. Vocês sabiam disso? Toda baratinha morre com as patinhas pra cima, porque quando o aerosol entra, ela fica asfixiada, coitada. Ela morre assim, ó. Aí, para ela tentar sobreviver, ela vira para cima para tentar pegar um novo ar. Aquelas partezinhas aqui, ó, respiratórias dela, é para isso. Sabia? Que legal. Só fazer. Com cuidado, tá? Só a barata que funciona isso? A Não, alguns outros insetos também, tá? Professora, a barata deve morrer. A barata não merece viver na vida, não. Tadinha. Ela é meio praguenta. Ela também é um ser vivo que nem você, sabia? Você gostaria que alguém pegasse um aerosol e enfiasse? Eu sempre falo assim para elas, ó. Eu sou da seguinte opinião. Desde que elas não entrem na minha casa, porque não é lugar delas, é para elas ficar lá fora, eu deixo elas viver, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Rapidão, que senão vocês vão ter que fazer sozinhos, tá? Fala, Gui. Rapidinho. Você sabia que os escorpiões, eles conseguem controlar o ar que entra neles? Eles têm a entrada de ar? Eles fecham quando jogam veneno neles, não morrem quando jogam veneno. Eles são zica, outro nível. Eu levei um pra escola. Eu não sei se eu mostrei pra vocês ou se foi pro sexto ano. Eu tenho uma coisa com escorpião, toda hora eu acho escorpião. Vamos lá, gente, ó, rapidão. Uns meninos respondem, outros as meninas. Vamos lá. Condensação. É o nome que a gente dá para qual mudança de estado? Líquido para o sólido,
Líquido para o gasoso, gasoso para o líquido ou líquido para o líquido? Gasoso para o líquido. De gasoso para o Letra líquido. C. Gasoso para o líquido. 2. A fusão ocorre quando a água passa de qual estado? Líquido para o sólido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para líquido ou sólido para líquido? Sólido para líquido. Não esqueçam disso, tá? Fusão sempre passa do sólido para o líquido. 3. Quando a chuva cai, está ocorrendo o quê? Fusão, condensação, vaporização, precipitação ou solidificação? Precipitação. Acabou de falar, não faz 1 minuto e meio que a gente falou que precipitação, letra D de dado, tá bom? A fumaça que sai do bico da chaleira, aquela fumacinha, vapor d'água, já estou falando. Qual é o processo que ocorre no vapor d'água? Condensação. Condensação. Muito bem. 5. Dos itens abaixo, o único que não é exemplo de precipitação é qual? Orvalho. Chuva, neve, granizo, orvalho ou garoa? Orvalho. Orvalho, tá bom? A garoa é a chuvinha bem fininha. Chuva é precipitação, neve é precipitação, granizo é precipitação. Só o orvalho que não, letra D. A temperatura de fusão no nível do mar é quantos graus Celsius? 0 graus Celsius. 0, letra A. 7. A temperatura de ebulição, quantos graus Celsius? 100. 100 graus Celsius, letra B. Facinho isso aqui, hein? Deus me perdoe. 8. Quando a água ferve a 100 graus Celsius, qual o nome desse processo? Ebulição. Acabamos de falar na questão de cima, né? Tá lá, ó, a ebulição é ao nível do mar, quantos graus? 100 graus. Então, na 8, o nome dado a esse processo é ebulição, letra D de dado. Letra D. Ó, a formação de orvalho é um exemplo do quê? Condensação. Condensação. Muito bem. Ele sai do estado gasoso e vai para o líquido. E a última, assinale a alternativa que aponta para a água no estado sólido. Iceberg. Tarefa fácil, hein? Deus que me perdoe. Meu Jesus. Fizemos em 2 minutos e meio. Povo lindo, para minha tristeza, acabou nossa aula, ou foi top, né? Não deu tempo da gente fazer a dinâmica, mas segunda-feira a gente volta e eu faço a dinâmica, tudo bem? Professor. Segunda tem dinâmica, tá? Não falta, beleza? Ó, Tchau. beijo no coração. Tchau, Sextou. professor. Ah, Oi. professor. Oi. Professor. Oi. O que é a impressora disse para outra? Professor, quê? eu só quero contar uma curiosidade. No grupo de ciências, se você perder, já fizeram um monte de figurinha sua. Tamo junto. Depois me envia que eu Vocês compartilho. fizeram um monte de figurinha sua. O professor, o que é a impressora Ô, disse pra outra? senhor, não quero dedurar ninguém, não. Ô, senhor, não Oi. quero dedurar ninguém, não, mas aí ele me mandou umas fotos suas com a cara suja, hein? Pra fazer figurinha, não quero dedurar ninguém. Ah, verdade, por causa da farinha aquele dia lá. Mas manda pra mim, não tem problema não. Eu curto, não tem Tá problema. lá no grupo. É Eu nóis. tenho figurinha de todo mundo. De todo mundo. Beijam vocês. Professor. Coloca Eu tenho o do Guilherme agora, ainda, tá porque ele é bom? novo. Calma aí. Ô, senhor, calma aí. O que a impressora disse para outra? Tô com má impressão. Não, essa folha é sua ou é impressão minha? Boa. Ó, até segunda. Tchau. Senão me atraso. Já era pra estar no sexto A, gente, tá? Aprovado. Tchau. Tchau.